Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui. Espero que seja edificante, né? Essa nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouco sobre o milênio, descrito em Apocalipse capítulo 20, né? E aí a gente precisa fazer uma pequena introdução ao Apocalipse, porque há várias perspectivas, né? De pensar, de entender, de ver o Apocalipse. E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da que é veiculada aí pelos pregadores da mídia, né? Eu tenho uma perspectiva amilenarista, né? Preterista parcial e histórica. Assim como Calvino, assim como Lutero, assim como Agostinho, assim como grandes pensadores da igreja, né? Ou, na atualidade, quem pensa assim é o Nicodemos, da Presbiteriana do Brasil, o Dias Lopes também. Então, vamos ver o que diz o texto, né? O Apocalipse 20, de 1 a 6, fala sobre o Satanás aprisionado durante 1000 anos por um anjo que tem a chave do abismo, né? Aprisiona essa figura do Satanás para que ele não engane mais a igreja, o povo, na verdade, né? Então a gente precisa entender duas coisas aqui. Esse 1000 anos é literal, é uma profecia, ele pode ser entendido literalmente, né? Eu acredito que não. Por quê? Porque assim, não há na Bíblia, tirando essa parte do Apocalipse capítulo 20, nenhuma menção sobre esse reinado de Cristo durante 1000 anos, que muita gente prega isso, né? Que Cristo vai vir, vai reinar durante 1000 anos com a igreja, etc e tal. Aí depois serão arrebatados, aí cada um tem uma interpretação, né? E enfim, eu não acredito que isso é uma questão literal. Por quê? Porque esse texto, Apocalipse, é totalmente simbólico em todas as partes que ele menciona. Então, com todo respeito, com toda reverência ao texto sagrado, é um texto simbólico. Esses 1000 anos, na nossa perspectiva, não vou nem falar na minha perspectiva, mas na nossa, dos reformados, das pessoas que têm uma visão histórica do Apocalipse, né, preterista parcial, vamos dizer assim, esses 1000 anos é o tempo que já nós estamos hoje. A igreja está reinando com Cristo, segundo Paulo, capítulo de Filipenses, capítulo 1, ele fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. A igreja, ela avança na sua missão, na sua obra, e sobretudo aqui tem uma parte muito interessante, né? Que ele fala que ele não engana mais as nações, né? Então, o que é o enganar? É aquilo que estava oculto, aquilo que estava ideologicamente sendo produzido. Então, quando se conhece a verdade, se tem a noção da verdade do Evangelho, a, a enganação, né, o engano, ele passa a não ter mais poder sobre a vida das pessoas. Por isso que João está dizendo aqui que ele não engana mais, né? A gente tem a palavra, a gente tem a revelação de Deus para que ele se faça presente e a gente não seja mais enganado, então, pelos sofismas malignos. Mais do que uma figura do diabo, essa questão toda, esse texto me dá a ideia da besta, da sua imagem, me dá a ideia de, de um pensamento, de um pensamento cristão do reino que contrapõe a lógica desse mundo, por exemplo. Nós hoje temos no mundo inteiro uma ideologia de um mercado, uma ideologia capitalista, uma ideologia consumista, uma ideologia materialista. E o que o Apocalipse aqui talvez quer mostrar é que aquele que serve a Deus, aquele que está na presença de Deus, aquele que busca a Deus, ele não deve se corromper com o sistema desse mundo, com a ganância desse mundo, com a forma de ser desse mundo. Por isso, então, na verdade, que o aprisionamento desse enganador, ele se faz dessa forma, de que nós temos o acesso à verdade, acesso à palavra de Deus e temos a oportunidade de viver isso na nossa espiritualidade cotidiana, contrapondo essa lógica e vivendo, como diz aqui o texto, a martiria de Cristo, né?
E aqui também fala sobre duas ressurreições, sobre algumas questões que são simbólicas, né? São simbólicas. Até mesmo porque quando o texto bíblico fala, né, quando a pessoa ela passa de uma situação de incredulidade para uma situação de fé, ela é ressuscitada. Estava morta em seus pecados e ressuscitada. As passagens de cura de Jesus, sobretudo aquela passagem quando ele está na sinagoga e que ele pede para aquele rapaz que tem a mão ressequida, fala, levanta-se e te põe no meio. A palavra ali usada para cura é a palavra mesma, o verbo usado para ressurreição. Então nós podemos ver que na verdade essa segunda ressurreição diz respeito à ressurreição escatológica, afinal, né? E ele diz aqui no versículo 5, esta é a primeira ressurreição, e depois a segunda seria a ressurreição escatológica. O milênio de Cristo, na verdade, é o milênio que já está acontecendo, a igreja já está reinando, nós já estamos nesse milênio. A partir do momento em que Jesus chega, tem o seu ministério na terra, já se inaugura o milênio, na verdade, né? O reino de Deus é chegado. Então, né, se já chegou, vai vir dois reinos agora, vão vir dois reinos de Deus. Isso aí é uma questão que a gente não tem, a gente não acredita. Então agora nesses poucos minutos, eu pensei em fazer um vídeo de 10 minutos, para ficar mais didático, né? Essas questões de fundo, gostaria de falar. Em primeiro lugar, qual que é o problema das interpretações dispensacionalistas, né? Primeiro, elas são muito recentes na história da teologia. Elas têm no mínimo 200 anos aí, somente, sendo que nós temos 2000 anos de história, no mínimo, cristã, fora a história judaica, né, antiga, mas a história cristã tem 2000 anos. Então, há 2000 e poucos anos, né? Então, essa percepção de 7 dispensações, né, que foi colocada no século XX, mais no século XX, 1909 por aí, ela é uma interpretação que não condiz com a Bíblia. Ela é uma interpretação totalmente positivista, dividindo a história da humanidade em eras, né? E é uma interpretação que não encontra base em nenhum escrito antigo, sobretudo das histórias da igreja. 2. Por que não acreditamos numa interpretação dispensacionalista? Porque a interpretação dispensacionalista tende a olhar primeiro para a humanidade, para os fatos, colhê-los e colocá-los dentro de uma interpretação bíblica, né? Então, por exemplo, não se olha para a Bíblia e fala, olha, né, isso está acontecendo assim, assim, assado. Não, se olha para a história. Então se elege um anticristo, se elege alguém para ser a besta, se elege alguém para ser aquele que está sentado, ou seja, nunca se parte de uma interpretação bíblica para ver a realidade. Não, se pega a realidade e tenta enfiar, desculpa a expressão, dentro da Bíblia. Terceiro, por que não acreditamos numa interpretação dispensacionalista? Porque a interpretação dispensacionalista, em sua grande maioria, ela não faz uma exegese fiel aos textos. Em que sentido? A gente não faz exegese, quando você estuda exegese, você não faz exegese de um monte de texto isolado, igual essas interpretações propõem. E de fato, uma exegese boa, ela é feita em cima de uma perícope, de uma parte de um texto que está inserido. Certamente tem um contexto maior, um contexto menor, os contextos aproximados, né, os correlatos, etc. e tal. Mas a interpretação dispensacionalista, ela propõe e pressupõe uma série de textos que às vezes desconexos, sem coerência alguma um com o outro, e coloca tudo, faz aquela salada de textos e que você acaba até se perdendo com tanto texto que são colocados. E por último, por que não acreditamos numa interpretação dispensacionalista? Por conta até mesmo do seu apelo escapista, né? É uma interpretação que foge muito da realidade, não condiz com uma questão pastoral que se vive nos dias de hoje, né? O texto ele tem que ter 3 momentos, né? Ele precisa ter uma exegese, ou seja, uma análise minuciosa do seu contexto, etc. e tal, uma hermenêutica aplicada a essa exegese, uma interpretação coerente, né, concisa, etc. E esse texto precisa também de uma aplicação pastoral. E muitas vezes a aplicação pastoral que se faz por parte de quem acredita no dispensacionalismo é escapista e irresponsável, não trazendo o homem à reflexão e à mudança de seus passos.
Beleza, pessoal? Forte abraço. Fui.